Obrigada. Obrigado, Marco, pelas suas reflexões. E agora vamos fazer a nossa prece, agradecendo a espiritualidade responsável por essa reunião, que desde que nós chegamos está amorosamente amparando a cada um de nós, pedindo a Maria de Nazaré, ao Jesus, nosso Mestre querido, e principalmente a Deus nosso Pai, a permissão para darmos por iniciada a reunião das 19 horas. Pedindo então a todos um envolvimento especial ao nosso companheiro Guilherme Frankel, que fará a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Nós hoje ficamos com uma lição gostosa. Falar sobre os anjos da guarda. Essas criaturas fofinhas que nós muitas vezes estimamos e reconhecemos pelas suas auréolas, seus pares de asas. Alguns de nós alimentamos com comidas doces nos jardins, que habitam nossas árvores de Natal, que foram responsáveis muitas vezes por falas importantes de acolhimento nos oráculos antigos ou nos altares familiares da antiguidade. Identidades que muitas vezes ocultaram-se dentro de garrafas de saquê e que, em algumas outras, fizeram com que espadas vencessem batalhas a fim de garantir que, de alguma forma, o bem pudesse preponderar sobre o mal. Criaturas quase mitológicas que recebem diversos nomes, que recebem diversas descrições, que se apresentam ao longo da história de nossa humanidade sobre as mais variadas formas, mas que sempre com um ponto em comum. Chamaram a atenção de Kardec há 150 anos. A perspectiva de que são individualidades inteligentes, conhecedoras das verdades divinas, portadores de poderes quase miraculosos, dotados de uma grande potencialidade de amor e que se mobilizam sempre ao auxílio de seus protegidos. Essa talvez pudesse ser uma definição bastante geral para estas figuras que assumiram diversos nomes. E Kardec, portanto, preocupa-se em tentar entender que figura é esta, tão presente nas pinturas da Igreja Católica, tão presente nas esculturas daquelas igrejas magníficas da Europa, tão presentes nas obras românticas, nas instalações barrocas, criaturas tão clamadas por todos aqueles que sofrem e que precisam de algum tipo de ajuda, e que frequentemente são esquecidas quando nossas vidas caminham com certa tranquilidade. Kardec se ocupa desse assunto no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 8, quando ele fala sobre os anjos. E a parte que nos coube são os itens 12 a 15, que fala sobre os anjos segundo o Espiritismo. Como leituras subsidiárias, eu fui buscar apoios no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando ele fala sobre a progressão dos mundos. E fui buscar ainda um apoio valiosíssimo no livro A Gênese, no capítulo 6, quando ele fala sobre a vida universal, os itens 53 a 57. Fora isso, ainda pegamos alguma carona no livro Grande Enigma, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e um outro livro preciosíssimo, chamado Grandes e Pequenos Problemas, do Aguarodi. Bem, mas vamos começar devagarzinho, né?
Para que a gente possa entender quem são esses anjos, se faz necessário que nós entendamos que contexto é esse em que nos encontramos circunscritos. Kardec nos fala, no item 19 do capítulo 3 do Evangelho: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Kardec nos aponta aqui, portanto, que toda a criação ela está submetida a esta lei de progresso e tudo se desenvolve a seu passo para atingir um estado de beleza, um estado de plenitude. Estado esse que nós também buscamos compreender e que arbitramos chamar de felicidade. Todos nós queremos ser felizes, essa é uma pesquisa que eu faço com muita frequência e em todas as ocorrências, todas as tentativas, 100% da audiência responde que quer ser feliz. Mas as receitas para tal são as mais variadas possíveis e, pelo que se sabe, até a presente data, apenas uma pessoa foi capaz de nos oferecer uma receita eficiente. Vamos chegar lá daqui a pouco. Continua Kardec. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna de majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Esse trecho é muito importante para todos nós e, inclusive, daqui deriva uma outra reflexão importantíssima, porque frequentemente vemos falas que dizem que o progresso, a mudança de nosso orbe, um orbe de provas e expiações para um mundo de regeneração, depende de nossa postura e de nossa dedicação enquanto seres humanos. Por esse item, nós podemos perceber claramente que esta marcha progressiva acontece independente de nossa vontade, embora possamos com ela contribuir ou a ela retardarmos. Uma marcha incessante que ocorre em absolutamente qualquer tipo de planeta, que está instalada em todos os orbes do nosso universo, que foram criados em tempos diferentes, conforme nossa própria ciência já consegue demonstrar. E esse dado talvez seja muito importante para todos nós, porque ainda muito apegados à ideia de centralidade, costumamos achar que, embora a Terra não seja mais o centro do universo, temos o hábito de entender que a nossa humanidade é o que há de mais inteligente em todo o universo, de mais potente, de mais vigoroso. Ideia esta que vem sendo seguidamente combatida nos últimos anos, inclusive pelos cálculos matemáticos mais modernos, que demonstram que não é possível que a Terra seja o único mundo habitado no universo.
pelo menos da forma como a ciência entende a vida. Eles nos provam estatisticamente que deve haver pelo menos mais uma boa meia dúzia de planetas por aí, em condições de abrigar algum tipo de vida. O Espiritismo lança uma outra luz, que nós vamos ver um pouco mais à frente sobre esta questão, ao questionar o que seria a vida. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Segundo a mensagem de Santo Agostinho. E aí aqui nós fazemos uma pequena ressalva, porque na realidade a lei de Deus impera em todo o universo. O que não acontecerá mais em um mundo de regeneração é a opção, ou seja, a ação voluntária de suas criaturas inteligentes no sentido da promoção do mal. Haverá uma opção pelo bem, um alinhamento preciso com relação às leis divinas e, portanto, se estabelecerá um ambiente de uma estética absolutamente diferenciada, de uma harmonia indizível, e onde o amor e a plenitude são sentimentos, são posicionamentos que coordenam o funcionamento do planeta. E às vezes é importante que nós lembremos isso, porque frequentemente nós temos o costume de dizer que, vez por outra, em função de nosso desconhecimento acerca das leis de Deus, nós vamos contra as leis de Deus. Como se fosse possível negarmos a vontade de Deus. Ele nos dá a possibilidade, através do livre-arbítrio que nos entregou, de nos construirmos ao longo dos tempos, mesmo que tomando alguns caminhos menos felizes, que acionam a lei de Deus a nos trazer posições de sofrimento. Seguindo na vida universal da Gênese, o item 53. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na, ironicamente, de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. E aqui talvez esteja o primeiro ponto para a gente começar a transcender essas questões. Naturalmente, utilizamos-nos de falas como a psicografia do Espírito de Emmanuel, a mensagem do Espírito de Santo Agostinho, como se estes espíritos fossem propriedades de alguma coisa. Muitas vezes, costumamos falar sobre o nosso espírito, como se nós não fôssemos os espíritos que temos um corpo. Tamanha a dificuldade de nos significarmos além das dimensões materiais. E é exatamente isso que Kardec endereça nesse item 53. Em função exatamente desta dificuldade de nos vermos como criaturas imortais, imateriais, que transcendem estas dimensões palpáveis de nossos sentidos e de nossos equipamentos, temos nos habituado a significarmos nossas existências em curtas jornadas temporais, que eu gosto de ser otimista, para não desesperar ninguém, de 150 anos. Segue Kardec. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem, sob o véu, o poder e a sabedoria daquele que os formou, são questões que já não nos oferecem dúvidas. Ou seja, para Kardec, dentro da sua reflexão, todos os mundos são moradas de algum tipo de ser. Eles não existem por mero acaso. Que à medida em que habitam estes mundos, vão descobrindo a grandiosidade
do Criador que arbitramos chamar de Deus. Sobre estas questões, para Kardec não há mais dúvida, embora, para nós, ainda possam ser muitos alvos de questionamentos e de pesquisas, especulações, sem falar das obras hollywoodianas que encantam as nossas mentes e imaginações, trazendo figuras de extraterrestres, alienígenas, naves espaciais. Ainda ontem assisti a um filme, acho que bastante, certamente com alguma idade, que falava de uma invasão de alienígenas mineradores que habitavam no Velho Oeste americano e que tinham o objetivo de conquistar o maior volume de ouro possível, e aí se estabelecia toda uma trama onde cowboys e índios reuniam-se para tentar defenderem-se daquela invasão. E eram criaturas absolutamente horrendas, absolutamente agressivas, com altos índices tecnológicos, tamanha a nossa criatividade. O item 55 de Kardec nos diz: com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar estes globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda tenho dificuldade de entrar nessa linha de pensamento. Quando eu olho a Lua, eu tenho uma certa dificuldade de compreender como é que a vida se manifesta naquele pequeno satélite. Eu tenho dificuldade de imaginar como é que a vida se manifesta em Marte, em Júpiter, em Saturno. Mas para Kardec é um ponto concreto sobre o qual não há questionamento. Custa-lhe a pensar que não haja, nessas regiões distantes, magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se como em sua própria vida, seja baldo de existência e carente de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Bem, talvez custe a Kardec. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação faz-se mistério acrescentar a da humanização, a da humanidade solidária. E é isso que consiste o mistério da eternidade futura. Talvez nesse item 56 seja o ponto primordial para que nós possamos começar a fazer uma reflexão para chegarmos finalmente até os anjos. Além de toda esta consideração de que todos os mundos são habitados e que toda a criação visa oferecer condições para que as capacidades inteligentes criadas por Deus possam descobrir o Criador, existe uma dimensão que ainda nos é algo muito misterioso, ainda é objeto de estudo, inclusive para os espíritos, que diz respeito a essa questão da humanidade solidária. Leon Denis fala brilhantemente no primeiro capítulo do livro Grande Enigma sobre a perfeita integração dos astros, dos sistemas, das galáxias, que em seu silencioso murmúrio coordenam-se e movimentam-se de forma absolutamente integrada e solidária, proporcionando condições de estabilidade e equilíbrio que só são perturbados pelas manifestações inteligentes dos espíritos em desenvolvimento. Silêncio, murmúrio, que estará acessível a cada um de nós à medida em que nos desenvolvamos. E a partir daí, Leon Denis começa a trabalhar sobre a grandiosidade, sobre a possibilidade de percebermos a beleza de Deus através da sua criação, observando simples e unicamente o nosso magnífico planeta. Segue Kardec. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos.
Se os astros que os harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida, e encontrar de novo segundo suas mútuas simpatias. Kardec então começa aqui a nos fazer uma provocação. E talvez seja uma provocação difícil para nós acolhermos, porque nós nos vemos absolutamente como criaturas terráqueas, que tivemos a nossa criação e a nossa história no planeta Terra. E o estudo de O Livro dos Espíritos nos sugere que na realidade todos nós somos extraterrestres, que aqui chegamos em algum momento em que começamos a integrar o mundo, o reino hominal, mas que tivemos o início de nossas origens, tivemos o início de nossas construções espirituais em outros orbes. E que da mesma forma, princípios inteligentes que aqui tiveram seu princípio enquanto mundos primitivos, à medida em que se desenvolveram, hoje habitam outros orbes de provas e expiações. Ele nos sugere que nos encontramos temporariamente por estas esquinas do universo, cumprindo funções. Nos conhecemos, estreitamos laços, e a própria física quântica nos diz que uma vez encostados elétrons, uma vez trocadas energias, estamos ligados eternamente. Estaremos ligados infinitamente dali em diante. Portanto, à medida em que cruzamos estas esquinas, à medida que nos encontramos uns com os outros, marcianos, terráqueos, moradores da Lua, moradores de Júpiter, moradores de planetas em outros sistemas solares, nós vamos estabelecendo vínculos indissolúveis e permanentes que clamam, que promovem o desenvolvimento desta ideia de solidariedade, até o momento em que descobriremos a nossa destinação comum através de nossas simpatias. A destinação comum todos nós já sabemos, estamos falando sobre a felicidade. Esse algo que tanto aquece nossos corações, que é motivo para tantos esforços, que faz com que, em função de nossas imperfeições, derramemos tantas lágrimas de sofrimento em função das dores que nos acolhem. Dores que surgem pelos desafios que a vida nos oferece para que desenvolvamos competências. Continua Kardec. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final de perfeição espiritual. Deus encontra-se na origem e no destino, abraçando a toda a sua criação, coordenando através das leis de Deus este processo educativo através do qual descobriremos a nossa origem, entenderemos sobre a nossa destinação e viveremos solidária e fraternamente em uma grande paz, promovendo a ideia, pegando a carona do Marcos, da caridade repleta de compaixão, que se manifesta, segundo os Espíritos nos propõem em O Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo a caridade moral, que se materializa em nossas vidas de relações como a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O famoso BIP, como a gente brinca com as crianças na evangelização, mas que é talvez a forma mais difícil de exercermos as relações uns com os outros, porque transcende a questão de atendermos a uma demanda material, trazendo para o campo dos sentimentos, para o campo das emoções, para o campo das relações permanentes, o ser caridoso. E que pode sim manifestar-se de forma material, à medida em que
ao buscarmos atender às necessidades não apenas do ser espírito encarnado que se encontra à nossa volta, mas também ao atendermos todas as demandas que o próprio planeta clama, muitas vezes em função de nossos equívocos, que possamos enxergar além disso, olhando intensamente, cruzando olhares, auscultando os relâmpagos, os lampejos de inteligência e de sentimento que surgem a partir daquelas dimensões inteligentes que se manifestam, permitindo que, portanto, cruzemos relações e escrevamos histórias que a partir dali serão imortais. Segue ainda Kardec no item 57. Porque singular aberração, se há podido crer, fosse mister negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta. O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, proceder à verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará, tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? O que a gente está pensando aqui? Independente dos caminhos, se tivéssemos entrado diretamente pelas ciências, talvez tivéssemos perdido esta dimensão espiritual, esta dimensão transcendente da vida e, portanto, tivemos o início de nossas jornadas com um sentimento intenso que busca ser explicado através de nossos mergulhos teológicos, para explicarmos este sentimento de imortalidade, esta carência constante que nos mobiliza através dos erros, que faz com que tentemos nos significar através das infindáveis pesquisas que no final das contas nos reduzem às antigas perguntas da filosofia. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? A resposta é fácil e mostra que a nova filosofia se sentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. E talvez esta frase seja uma das mais poderosas para a nossa reflexão de hoje. Porque Kardec nos propõe que é impossível realizarmos toda esta jornada gigantesca de construção de nossas identidades inteligentes em sua plenitude absoluta, para que assim possamos ser felizes, sem cometermos erros. Os erros são naturais e são respeitados pelas leis divinas que nos oferecem a possibilidade de sistematicamente buscarmos acertos, oferecendo-nos situações em que somos desafiados para fazermos melhor ou para fazermos diferente do que vínhamos fazendo, porque não encontramos respostas naqueles caminhos anteriormente trilhados. Dessa forma, temos nesta pequena jornada da humanidade de alguns milhões de anos, sim, porque André Luiz nos sugere no livro Evolução em Dois Mundos que somos criaturas recém-saídas da animalidade, que recém adquirimos a capacidade de pensamento contínuo, frase reafirmada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando somos avaliados de acordo com a proximidade que temos dos instintos ou dos sentimentos e constatamos que estamos muito mais próximos das respostas instintivas de busca das sensações do que efetivamente da construção dos sentimentos. E que, portanto, somos ainda criaturas muito primitivas quando comparados àquilo que poderemos ser, ou melhor, que seremos em um futuro próximo. Nesse sentido, então, em que somos colocados em um verdadeiro jogral para o desenvolvimento de nossas competências através das múltiplas relações, em que vamos descobrindo o funcionamento das leis divinas, em que vamos descobrindo o Criador, precisaremos de mestres, de professores,
de espíritos que possam nos apoiar nesta jornada, abrindo as dimensões para as quais nós não temos acesso. De ordinário, são os espíritos que nos dirigem. Dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se eles influenciam em nossos pensamentos. Nos dirigem não no sentido de tolir o nosso livre-arbítrio, mas no sentido de apontarem dentro de uma universalidade de possibilidades de caminhada, aquelas que nos são compatíveis e que nós podemos olhar, identificar e exercermos nossas escolhas. Estes espíritos, chamados de anjos, chamados de mentores espirituais, chamados de anjos guardiões, chamados de daemons, chamados de djinns, chamados dos mais variados nomes ao longo de nossa história, realizaram as suas construções através dos evos em outros orbes, em outros lugares, tendo tido o seu início talvez muito antes de nós. Encontram-se em uma jornada em que já optaram pelo bem e desejam sinceramente oferecer às criaturas imperfeitas, a criaturas menos conhecedoras das leis de Deus do que elas, a condição de caminharem com um pouco mais de facilidade diante da enormidade de dificuldades que se apresentam. E olha que são muitas. A começar pelo próprio desafio de nos percebermos como seres imortais. Ainda outro dia lembrava de um convite que o nosso querido Gustavo Custer, um dos mediadores dos cursos aqui na casa, fazia, não sei se ainda faz, convidando a pessoa que mantenha durante uma semana um caderninho à mão e que, ao longo destes 7 dias, à medida em que se recorde que é um espírito imortal, faça uma marcação para realizar uma avaliação ao final da semana. E, invariavelmente, são poucas as marcações que nós realizamos. Muitas vezes porque estamos totalmente tomados pelas preocupações materiais e esquecemos desses exercícios menores e mais simplórios, preocupados com as contas que precisamos pagar, com os projetos que precisam ser avaliados, com as ações materiais que precisam ser exercidas, com o sensório que precisa ser atendido. Mas, à medida que conseguimos manter a atenção para realizar este exercício, o resultado também não é muito diferente. Porque pouquíssimas vezes nos recordamos e tomamos decisões considerando que somos espíritos imortais. Eu brinco com as pessoas. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu não tive marcas, porque eu só lembrei dele na terça-feira seguinte. Na segunda vez que eu fiz, tive um número considerável e muito vigoroso de marcações. Foram 15. 14 compulsórias, a da manhã e da noite, porque fui muito bem adestrado por mamãe e orava todos os dias ao dormir e ao acordar. Restando, portanto, apenas uma recordação voluntária, que se fez exatamente em um momento de muito aperto na vida, em que clamamos: "Ah, meu Deus!" E aí, neste momento, lembramos, ou talvez tenhamos uma chance mais vigorosa de lembrarmos: somos espíritos imortais, criados por uma potência soberanamente boa e justa, destinados a conquistar a felicidade através de nossos próprios esforços e detentores de todos os recursos necessários e suficientes para empreendermos esta jornada. Muitas vezes nos vemos como seres materiais, mas mesmo assim não abrimos mão de clamarmos às entidades imortais, às entidades invisíveis, que estejam em quaisquer grupamentos religiosos, por ajuda todas as vezes em que o bicho pega, conforme se dizia na minha época de juventude. E nestes momentos em que nós nos recordamos
sobre a imortalidade, sobre a nossa essência imortal, abrimos um enorme plano, um enorme campo de atuação em que nossos anjos, desejosos de ajudar, conseguem uma abertura para atuar de forma positiva e mais concreta em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, ajudando-nos a superar, não necessariamente a resolver, os problemas que se apresentam. E há uma enorme diferença, porque nós todos já sabemos que existem problemas que se apresentam em nossas vidas que não apresentam soluções. Literalmente problemas e não desafios. Quantas pessoas são portadoras de moléstias graves e desencarnarão em função destas moléstias? Quantos de nós somos tomados durante uma encarnação inteira por males ainda mais graves, conforme nos sugere Chico Xavier, quais sejam o orgulho, o egoísmo e a vaidade? Quantas vezes temos sido levados a extremos de nossa insaciedade pela fruição das sensações materiais. Mas mesmo nestes momentos, estes espíritos amigos e superiores a nós debruçam-se sobre as mais variadas dimensões de nossas vidas, sobre os aspectos mais amplos ou mais estreitos de nossas existências, oferecendo-nos recursos, fazendo com que mesmo a mãe desesperada que atravessa a estrada para tirar-se de uma ponte com seu filho, encontre naquela travessia o motivo de vida no momento em que seu filho solta-se de sua mão e ela corre para salvar-lhe a vida, sendo levada à reflexão do absurdo que ia fazer, conforme nos narra nosso querido Divaldo Pereira Franco. Situações que absolutamente são inacreditáveis, que fizeram com que um homem não se atirasse de uma ponte na época de Kardec, porque encontrou, sobre todas as possibilidades inacreditáveis, um livro dos Espíritos, absolutamente surrado, mas não destruído, próximo de onde ele ia se atirar. Movido por uma curiosidade, ele decide ler o livro ao invés de se atirar da ponte. E em lendo o livro, descobre não a solução para todos os seus problemas, mas um recurso, uma fonte infindável de recursos que lhe apoiaram a uma guinada de posturas diante a vida. E este mesmo livro bate pelas portas do correio a casa de Allan Kardec, num daqueles momentos em que o próprio codificador, diante de toda a sua moral e certeza, balança diante de todas as dificuldades que a sociedade impunha para que a doutrina espírita se firmasse enquanto pensamento religioso. Como não considerar a ação contundente, a ação intensa destes espíritos amigos que atuam lado a lado ou que atuam nas grandes instituições, buscando promover a mudança de nossos pensamentos, a mudança das matrizes que nos levam a respostas de sentimentos, trazendo-nos, no nosso caso, enquanto espíritas, a possibilidade de refletirmos a partir da razão, questionando desta forma, muitas vezes, respostas que atavicamente temos dado aos eventos da vida, fazendo com que questionemos emoções e construamos sentimentos diferentes a partir delas, sobre a certeza de que deve existir algo além da matéria em que nos encontramos. Estes anjos, portanto, atuam em nossas vidas a partir desta dimensão da caridade repleta de compaixão. Compreendem-nos profundamente, conseguem ser benevolentes, dedicam-se sobre nós, mesmo quando nós os repelimos, quando afirmamos categoricamente e buscamos mobilizar os esforços da ciência para provar que estas criaturas não existem,
mesmo assim, olham para nós com uma enorme benevolência que os coloca em contato constante com a fonte divina de amor que lhes alimenta e fortalece, para que eles possam ser a ponte entre nós encarnados e nós mesmos, nossa essência espiritual. Utilizam-se da indulgência, porque assim como nós não são espíritos perfeitos e muitas vezes identificam as nossas imperfeições e precisam exercitar como um movimento de progresso também a indulgência, compreendendo que as ações, os equívocos colocados no mundo são naturais neste processo de descortinar divisões espirituais, porque temos trilhado ao longo de tantos séculos, ao longo de tantos milhares de anos. Compreendem a tal ponto que exercem irrestritamente o perdão, aceitando e acolhendo os xingamentos com que muitas vezes nós os acolhemos, porque não nos sentimos assistidos, ou melhor, porque não tivemos as nossas expectativas infantis atendidas à hora e a contento. São capazes, inclusive, de acolher-nos de forma amorosa e suave, mesmo quando nós os relegamos aos fundos de nossas gavetas, porque temos a nossa vida repleta, pelo menos em alguns momentos, dos falsos e das tranquilidades materiais, quando os problemas financeiros não nos atingem, os problemas de saúde são pequeninas questões, e seguimos trilhando, às vezes, insensíveis à dimensão espiritual. Mesmo neste momento, estes amigos espirituais são capazes de desvelar-se sobre cada um de nós, compreendendo o nosso momento de cegueira natural, porque nos significamos através da matéria e não somos capazes de vê-los, aguardando e orando a Deus pelo momento magnífico em que seremos capazes, talvez em algum momento de dor extrema, percebermos a grande radiância com que se apresentam em nossas vidas, fazendo com que fiquemos cegos em alguns momentos, como Paulo de Tarso, ao ver o grande anjo que debruçou-se sobre o planeta, Jesus, o único Espírito de que temos notícia, que nos apresentou um caminho absolutamente seguro para a construção da felicidade. Caminho este, para nós, tão difícil e complicado, que muitas vezes ainda temos optado por não segui-lo. Espíritos que clamam, amorosos, pela intuição, estimulando-nos as curiosidades acerca do mundo espiritual, mesmo que seja através de crenças absolutamente materializadas, porque mesmo os rituais mais materiais, os rituais mais cruéis, são capazes de ligar, mesmo que de forma primitiva, a nossa identidade espiritual, a nossa percepção consciente de seres encarnados, demonstrando para cada um de nós que somos muito mais do que esta dimensão perecível em processo de apodrecimento que é nosso corpo. Porque é exatamente isso. Envelhecemos desde o momento em que começamos nossos primeiros exercícios na matéria. A cada segundo, a cada ano, a cada década, perdemos a condição de manter o vigor de nossas juventudes e somos tomados pelo enfraquecimento de nossos corpos. E à medida em que este processo, muitas vezes doloroso e cansativo, se apresenta, vamos sendo desligados de nossas dimensões materiais até o ponto em que, se Deus quiser e nossas encarnações de 150 anos tiverem sido bem vividas, estaremos saudáveis e bem velhinhos, já quase sem forças físicas, e vivenciando um misto entre as percepções do mundo espiritual e as percepções do mundo material.
aonde as coisas finalmente começarão a parecer como uma única coisa, até o momento em que os últimos laços de nossos corpos se desfarão e nós seguiremos libertos, abraçados pelos nossos anjos, que caminharam durante toda a nossa jornada encarnatória e que continuarão caminhando conosco nesta retomada do nosso eu espiritual e no planejamento para as próximas encarnações e na execução destes projetos de vida que nos levarão às descobertas acerca de nós mesmos. Espíritos superiores, que como os professores compreendem os erros do aprendiz, sinalizando-os, indicando a necessidade de empenho, oferecendo novos exercícios, para que assim possamos ir construindo cada vez mais a consciência de seres imortais e plenos, que vivem dentro de uma fraternidade divina, que nos levam a um sentimento de compaixão tamanho, que em determinado momento nós mesmos seremos os anjos, a acolher criaturas imperfeitas, inferiores a nós, que estarão em algum planeta, repetindo os mesmos erros infantis que hoje realizamos. E olharemos para eles com uma compaixão enorme e seremos capazes de olhar ao céu como Jesus fez e dizer: Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ou seja, Senhor, dá amplamente as condições para que estas criaturas imperfeitas possam continuar a desenvolver suas competências espirituais, porque eles ainda não são capazes de ouvir o silêncio do universo. Porque perdoar, dentro da origem da palavra, vem do perdonare, do latim, que não tem a ver com ofensas, com ser ofendido ou sentir-se ofendido. Tem a ver com dar amplamente, dar conforme a necessidade, dar conforme a carência, dar conforme a oportunidade, simplesmente porque temos, simplesmente porque alguém se apresenta à nossa frente com uma carência. Ser caridoso, no sentido estrito da palavra, conforme colocado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, exercermos a caridade moral, como nos propôs o texto e o desenvolvimento do preparo, é, portanto, conciliarmos-nos com esta dimensão espiritual e começarmos desde já este exercício de estendermos a mão àqueles amigos que caminham junto conosco, que carecem muitas vezes de um olhar, de um sorriso, da compreensão de que, assim como nós, aqueles irmãos ou aquele irmão ainda não consegue fazer diferente. Mas com a certeza, e eu utilizo os últimos 3 minutos da nossa palestra, com a certeza intensa de que hoje somos o melhor protótipo de nós mesmos. Nunca estivemos tão bem quanto estamos hoje. Nunca conseguimos nos realizar tão bem quanto nos realizamos hoje. E amanhã estaremos ainda melhor do que estamos hoje. Porque graças a Deus contamos com a ajuda destes amigos espirituais que se debruçam sobre nós, mesmo nas questões materiais, buscando sustentar o nosso ânimo para que possamos atravessar as nossas dificuldades, descobrindo a nós mesmos e as nossas dimensões espirituais, direcionando os nossos olhares, apontando as direções para dentro de nós mesmos, para que em algum momento possamos descobrir e compreender plenamente a fala do Cristo, quando dizia que Ele e o Pai eram um. Caminhar em uníssono com a vontade de Deus é desenvolvermos as nossas competências a tal ponto de percebermos-nos herdeiros de Deus, de percebermos-nos criaturas e de agirmos muito em função da gratidão pelo simples ato de termos sido criados em
em algum momento, recebendo todos os recursos de que necessitamos para nos tornarmos criaturas felizes, cumpridoras de nosso dever moral. Paz e bem a todos.